provavelmente já ouviu falar sobre o golpe do empréstimo consignado. É um assunto que sempre está na pauta e um problema complicado. As vítimas são aposentados ou aposentadas que recebem a ligação de uma empresa que se identifica como uma instituição financeira. Elas oferecem um empréstimo que será descontado em parcelas da sua aposentadoria. O problema é quando você diz que não quer e começa a perceber que o dinheiro entrou na sua conta e as parcelas desse empréstimo começam a ser descontadas. Complicado, né? Por isso que a entrevista de hoje, do Assuntos Top, é com o advogado Rafael Fauzel, especializado em Direito Econômico e Empresarial, que vai falar sobre a sua experiência no atendimento nesse tipo de casos. Seja muito bem-vindo aqui ao Portal Blumenauense para falar um pouquinho sobre esse assunto que eu tenho certeza que já deu muita dor de cabeça para muitas pessoas. De fato, cada dia mais, por incrível que pareça, apesar das recorrentes reclamações e ajuizamento de ações e tudo mais, a gente continua vendo no nosso dia a dia problemas envolvendo empréstimos consignados. E parece que já foram ajuizados mais de 500 processos contra um desses bancos aqui em Santa Catarina e também tem outros. No seu caso, do seu escritório, quantos casos tem atendido, por exemplo, em 2023? Klaus, em 2023 eu já tive pelo menos 15 reclamações com relação a esse tipo de empréstimo, tá? Temos, né, como um dos principais acionados da justiça nível Brasil, os bancos, as instituições financeiras, elas só perdem mesmo para as demandas que envolvem o Estado, né? E a questão do empréstimo consignado, eu até vejo como um fator agravante que muitas vezes o mutuário, pretenso mutuário, porque muitas vezes ele nem quer o empréstimo em si, mas são idosos, são pessoas com pouca escolaridade, com dificuldade de acesso à justiça, né? Então, causa uma certa perplexidade que as instituições financeiras continuam com esse tipo de atuação, uma atuação predatória. Muitas vezes eles acabam atribuindo a responsabilidade para outros agentes de crédito que são contratados por eles, são terceirizados, né? Mas, para todos os efeitos, por se tratar de uma relação de consumo, ainda que a instituição financeira faça o uso de serviços de terceirizados e agentes de crédito, ela é diretamente responsável também pela contratação ilegal desses empréstimos consignados. E como é que funciona esse contato com o seu escritório? Quer dizer, imagino que a pessoa, ela percebe a situação e, a partir do momento, busca uma solução para finalizar ou para entender o que aconteceu, e aí acaba buscando o atendimento de um profissional dentro da área do direito. Na maior parte das vezes, a pessoa recebe uma ligação oferecendo um crédito consignado e a pessoa diz que não tem interesse naquela contratação. E aí, com o passar do tempo, ela verifica, sem a solicitação dela, um crédito realizado na sua conta bancária. Então, o tempo até a pessoa buscar um auxílio de um advogado é geralmente em torno de 2 meses, porque antes ela tenta resolver administrativamente junto à instituição financeira, mas a maior parte das vezes a resposta que vem da própria instituição é no sentido que a contratação foi correta, foi adequada, até chega ao ponto deles apresentarem contratos supostamente assinados pelo mutuário, o que causa uma estranheza, né, considerável, haja vista que a pessoa simplesmente recebeu uma ligação e depois é surpreendida pelo um crédito na sua conta, muitas vezes até com taxas, apesar do crédito consignado ter uma taxa menor de contratação, mas geralmente esses contratos que não são assinados acabam tendo até taxas de juros praticadas maior do que a média do segmento no Brasil. E dá para estabelecer, tipo assim, uma média que normalmente é assim, porque geralmente a gente escuta realmente nesse tipo de golpe, esse tipo de afirmação, ou seja, de que os valores geralmente são muito acima dos juros praticados. Dá para ter uma ideia de quanto seriam?
Veja bem, o Banco Central, ele edita mensalmente uma média das taxas de juros praticadas para diferentes tipos de contrato. O caso do consignado, por ser um crédito garantido através do próprio benefício, a tendência sempre é que a taxa de juros seja menor. Ainda assim, nesses casos que chegaram ao meu conhecimento, a taxa de juros que eu verifiquei nesses contratos é 40% superior à média de mercado praticada. Então, além da pessoa não ter solicitado aquele tipo de empréstimo, ela é surpreendida por cobranças a maior do que o mercado pratica, né? Nossa, imagina o susto dessa pessoa e ao receber o tamanho da dívida que vai ter pela frente e principalmente o desconto mensal, né? Klaus, se eu puder complementar também, uma situação que acaba estimulando essa prática ilegal das instituições financeiras é que, como a pessoa acaba verificando o crédito, e muitas vezes são valores pequenos, 10, 20 mil reais a serem abatidos do benefício, por conta do parcelamento, né, a 36 meses, 48 meses, a parcela fica um valor não muito alto. Então, a pessoa acaba, quando verifica que não está conseguindo resolver administrativamente, abre mão de buscar junto a um órgão de proteção ao consumidor ou junto a um advogado a solução daquele problema. Então, infelizmente, não são todos que buscam acesso, né, à justiça ou ao PROCON para reverter esse tipo de contratação ilegal. Muitas dessas agências já sofreram muitas reclamações do PROCON, enfim, também há acusação de que, em alguns casos, né, há falsificação até da assinatura. Isso já aconteceu no seu escritório? Já teve a oportunidade de conseguir reverter uma situação onde isso ficou comprovado? Veja bem, Klaus, o sistema dos empréstimos consignados, eles são autorregulados pelas instituições financeiras. Então, eles criam uma série de mecanismos, supostamente, para evitar essa quantidade de reclamações, para evitar que existam reclamações ou mesmo fraudes no sistema de empréstimos, né? Por sua vez, Brasil afora, verifica-se também a atuação do Ministério Público, principalmente dos Ministérios Públicos estaduais, contra essas instituições financeiras e muitas vezes há, inclusive, a suspensão desse tipo de modalidade de contrato, né? Até a própria Senacom, né, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, já tomou medidas nesse sentido para suspender essa linha de crédito, né? No que tange a situação de assinaturas falsificadas, sim, eu já presenciei isso, tá? Inclusive, os bancos, posso dizer até de uma maneira ardil, objetivando muitas vezes a dificuldade da comprovação, alegam que o contrato ele foi digitalizado e foi inutilizado, né? Fazem meramente o registro só do contrato digitalizado. Embora isso seja uma faculdade às instituições financeiras e digitalizarem documentos, essa digitalização ocorre por conta e risco da própria instituição financeira. Então, no momento de ser realizada uma perícia grafotécnica, é necessária a apresentação do documento original. Agora, se a instituição financeira, por iniciativa própria, resolveu inutilizar esse documento, a responsabilidade recai também para o mutuante, também para o agente financeiro. Bom, e vamos supor que uma dessas vítimas, ela naturalmente fica revoltada, chateada com a situação que aconteceu, e aí ela para pensar, bom, mas será que vale a pena eu correr atrás com um advogado, pagar advogado, correr atrás do PROCON, me incomodar isso tudo? O que você diria para essa pessoa? Olha, Klaus, além da importância de buscar essa correção, né, até porque não é pelo fato que a pessoa teve um crédito na conta, naquele momento que ela não queria, ela não deva buscar no judiciário o cancelamento desse contrato, tá? Primeiro,
que naquele momento a pessoa não estava necessitando do valor, mas ninguém sabe se num futuro próximo ela não pode vir a realmente precisar de um aporte decorrente de um contrato, um empréstimo consignado, né? E aí, se já existirem outros empréstimos consignados, acaba comprometendo a capacidade de pagamento. E aí a pessoa, quando tiver interesse de contratar efetivamente, é capaz de não poder em razão já do comprometimento do seu benefício. E também nos processos judiciais, quando se busca o cancelamento desses contratos, é de praxe nós pedirmos também uma indenização por danos morais decorrentes dessas ilegalidades praticadas pelos agentes financeiros, né? Não que a indenização por dano moral seja algo tabelado, cada situação é um caso específico a ser analisado, mas eu posso dizer que aqui no estado de Santa Catarina, a média das indenizações são em torno de 5 a 10 mil reais a título de danos morais. O que eu, particularmente, eu acredito que esse valor, porque ele tem tanto uma dinâmica de reparação, né, pelo dano sofrido pela pessoa, o abalo à imagem dela, enfim, toda a decorrência, todo o transtorno decorrente dessa contratação ilegal, mas ela também deve ter um caráter pedagógico. Esses valores praticados, né, pela justiça, eu posso dizer que essas indenizações não estão sendo suficientes para ter esse aspecto também para evitar novamente, né, visto que a recorrência de ações com essa questão é cada vez maior. Aqui no estado de Santa Catarina, se a gente selecionar um banco em específico, que eu já advoguei contra, só em 2023 existem mais de 500 processos ajuizados contra ele, né? Só em 2023. É evidente que alguns deles não são todos que envolvem a questão de assinaturas falsificadas, mas muitos ainda é uma parcela representativa disso. Então, cada vez mais, enfim, o acesso ao judiciário ele tem se tornado facilitado, seja através das defensorias, seja através dos profissionais do direito, os advogados, até o próprio juizado especial, em causas que não excedem a 20 salários mínimos, a pessoa pode fazer a representação, pode atuar em causa própria, né? Mas eu diria que é importante buscar no judiciário uma solução para esse tipo de situação e também postular indenizações pelos danos morais decorrentes desse tipo de ilícito, tá? E é possível, então, reverter um empréstimo não autorizado e recuperar também esse valor já pago? Assim, Klaus, uma das situações que o direito evita é o enriquecimento sem causa, né? Então, não teria como a pessoa cancelar o contrato em si, se ela não fizer a devolução daquilo que ela recebeu efetivamente na conta, né? Então, cada caso é um caso, tem que ser avaliado até onde houveram os descontos de benefício. Então, assim, as possibilidades são, digamos que a pessoa teve os descontos e não usufruiu do dinheiro, deposita aquele valor em favor da instituição financeira ou faz o depósito judicial, e aí automaticamente a instituição financeira passa a ser devedora. Se não houve a devolução dos valores, tem que ser feito um encontro de contas para ver quem é credor de quem no final do processo, né? Muitas vezes a pessoa pode ter o contrato cancelado, mas ainda assim ser obrigada a ressarcir a instituição financeira, dependendo da quantidade de parcelas que foram deduzidas do seu benefício e a eventual indenização ou não que a pessoa recebeu, né? Perfeito. Não, a dúvida era justamente a pessoa naturalmente devolve, né, o que pegou, mas se esse valor, vamos supor, dos juros for valer a pena, né, ela recebe de volta. Exatamente. Perfeito. Bom, para a gente finalizar, quais são as principais dicas para se prevenir contra esse tipo de golpe? Quer dizer, a pessoa diz que não, a pessoa nega essa autorização, no entanto, o banco faz. Klaus, a primeira providência que os pensionistas podem adotar é fazer o bloqueio, né, junto ao site do INSS ou até no aplicativo existe a possibilidade de bloqueio de contratação de novos empréstimos. Então, isso acaba sendo uma ferramenta importante, né, principalmente para evitar
Mas uma dica também importante, não é só envolvendo essas questões de contratos de instituições financeiras, é o cuidado que a gente deve ter ao passar informações ao telefone. Esses agentes de crédito, muitas vezes, já possuem os dados cadastrais da pessoa, então eles vêm com o artifício de simplesmente confirmar. Então, antes de confirmar qualquer dado, informe-se, pergunta de onde está falando, né? Se é um agente de crédito, se é a própria instituição financeira, pergunte o assunto sobre o que seria, e só então, eventualmente, se for de seu interesse, confirme as informações ou formalize essa contratação. Mas o importante é deixar claro, desde o início da conversa, do que se trata. Então, a partir do momento que a gente recebe esses telefonemas de números desconhecidos e cada vez mais frequentes, seja oferecendo serviços de telefonia, serviços bancários e tudo mais, antes de começar com o atendimento, perguntar do que se trata. Eu mesmo estou cansado de receber ligação de empresa de telefonia, sendo que eu não tenho interesse nenhum de contratar telefone, não tenho interesse em promoção. Se eu tenho interesse em promoção, eu vou atrás. Então, quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar, a gente tem que ficar bem antenado para esse tipo de situação, e, claro, havendo algum tipo de reclamação, se por um acaso acontecer isso com você, busque o PROCON da sua cidade. Existem plataformas também no site do Banco Central para reclamação contra instituições financeiras. Existe um site também do governo, que é o Consumidor Gov.br, também pode ser feita a reclamação lá. Embora, como eu disse anteriormente, né, Klaus, na esfera administrativa, digamos, né, nas tentativas administrativas, a gente não vê muito êxito dos consumidores na solução do conflito. Aí, necessariamente, a gente vai acabar indo para o judiciário. Perfeito. Doutor, muito obrigado pelas suas informações, pelas importantes dicas, e vamos torcer aí para que cada vez menos, né, as pessoas, os aposentados, os pensionistas, enfim, essas pessoas que nesse momento também acabam sendo muito vulneráveis, né, essas situações continuem, que essas situações não continuem, e que sempre que acontecerem as pessoas realmente busquem profissionais da área para poder resolver e resolver bem. Então, parabéns a todos os advogados que buscam justamente dar esse conforto para esse momento que essas pessoas, imagino, muitas devem vir ao escritório meio desesperadas e preocupadas com a situação que aconteceu, né? Sim. Klaus, eu reforço, né, a importância da pessoa buscar o judiciário e, enfim, que isso daí se torne cada vez uma prática menos corriqueira, que a gente não tenha que identificar. Muitas vezes são benefícios baixos, né, a pessoa depende daquele valor para a sua manutenção e está tendo um desconto indevido sem a solicitação dela. E eu acho que só a partir do momento que o cidadão buscar na justiça a reparação por esse dano é que as instituições financeiras vão pensar duas vezes se vão continuar com esse tipo de procedimento, né? Perfeito. Um grande abraço e sucesso aí em todas essas ações. Muito obrigado, forte abraço. E a gente entrevistou, então, o Dr. Rafael Fausil, especializado em Direito Econômico e Empresarial. E fica a dica aí, se você receber uma ligação, e caso você seja vítima de um golpe desses, para buscar um advogado, claro, primeiro entrar em contato com o PROCON para registrar. 1 hora não vai ser mais vantagem para essas instituições, esses grandes bancos, continuar com esse tipo de procedimento. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. E a gente volta a qualquer momento com uma entrevista tão legal quanto essa. Um abraço.